minutos são um dos 5 minutos mais bonitos das animações. Em 5 minutos, um pouquinho menos, tem história de vida de um casal. Tem uns minutos antes, 5 minutos antes desses, que a gente resolveu não passar porque ia ficar muito grande, mas eles se conhecem enquanto criança, né? Eles são 2 meninos, e ela é toda afobadinha, e ele é todo quietinho, e, enfim, chega o casamento, e em 5 minutos a gente vê uma história. Por que eu passei? Porque eu quero conversar com vocês hoje sobre a história que nós estamos criando, a história que nós estamos fazendo. Nós temos uma história. Aqui a gente tem histórias muito interessantes. Eu sei que o Expedito viajava para ver a Jane, longe, né? Que ele era mais magro, né? Ele disse que só tinha um olhão bem grandão, óculos, e a Jane achava ele lindo demais, né, Jane? Meu anjo. Eu sei que o Eli é irmão da Thelma, certo? E o João é irmão da Fátima. Fica de pé, gente, só para quem não sabe quem é Eli e Fátima, o casal, e a Thelma e João. Gente, são 2 irmãos que casaram com 2 irmãos. Entenderam? Tem uma história muito legal atrás disso, não tem? Eu estou curiosa. Fiquei curiosa essa semana. Eu quero saber como é que foi, se fez um casal primeiro, aí foi na casa do outro, foi assim? Invejou, tá vendo? Começou pela Fátima e pelo Eli. E aí a Thelma e João invejaram. A gente já sabe um pedacinho dessa história. Eu sei que o tio Valdir e a tia Marta têm história para contar também. Como é que foi que eles chegaram aí? Cada um de nós tem uma história. E eu não tenho a pretensão de, nessa conversa que a gente vai ter agora, falar nada muito novo para você. Eu sei que você conhece o que eu vou falar aqui, mas a gente precisa ser lembrado das coisas. A gente ouve na igreja e sempre fala conosco quando o pastor prega sobre ler a Bíblia e orar. Não é? E a gente aprende isso na salinha lá embaixo. Leia a Bíblia e faça oração, né, tia Mônica? E, mesmo assim, ao longo da vida, a gente falha nessas coisas básicas. Então, o que a gente vai conversar aqui são coisas que você conhece, que eu conheço também, mas a gente precisa lembrar. Existe uma história sendo criada. Você está fazendo história. Você está fazendo história com essa pessoa que está do seu lado. Esse versículo diz assim, que há 3 coisas, não foi Salomão que escreveu esse provérbio. E essa pessoa, está escrito aí, qual é o nome dele? Está escrito aí na tela. Atur, eu acho, que escreveu esse provérbio. Ele diz que tem 3 coisas maravilhosas demais. Na verdade, tem 4 que ele não entende. E aí ele fala do caminho do navio até chegar no alto mar, o caminho da águia chegando lá no céu. O que mais? O caminho da cobra numa penha, numa rocha, e o caminho do homem e uma donzela. Em outra versão, é o homem e uma virgem. Ele fala isso para definir para a gente que ele não está falando do homem ou uma mulher qualquer. Ele está falando do homem e a mulher que ele encontrou para ser sua esposa. O homem e uma donzela. E ele diz assim, eu não consigo entender. E quando a gente conversa dessas histórias de cada um de nós aqui, às vezes a gente fica assim, como é que foi mesmo que chegou lá? Que loucura, né? No meu caso do Alexandre, quem me apresentou para ele foi minha sogra. Mais alguém foi apresentado para o marido pela sogra? Olha, é uma característica da minha história. Meus pais conheceram os pais dele num encontro de casais, e aí a mãe dele sabia que ele estava orando por alguém. Ela foi numa reunião de quarta-feira, eu estava lá com os meus pais, eu cuidava das crianças, e eu não tinha 15 anos ainda. E ela chegou para mim e me fez algumas perguntas, e depois o pai dele se convidou para ir na minha casa. O pai dele era paulista, descendente de italiano, muito despachado, e eu ouvi ele chegar para o meu pai e falou, vou almoçar na sua casa no domingo. Uma boa ideia, Expedito, eu falei olhando para vocês. Tá? Pega a dica. E ele chegou para o meu pai e falou, vou almoçar na sua casa no domingo. E os meus pais goianos, goiano é mais desconfiado, sabe, gente? Eu sou goiana, goiano é mais desconfiado. Mas também se saíram bem. Olha, que ótimo, então, vamos almoçar em casa domingo. E aí a família levou o Rick para me conhecer. E eu casei com 17 anos. E ele tinha 22.
É a nossa história. É uma história que não é repetida pela sua. Cada um de nós está fazendo uma história no seu casamento. Próximo versículo. Olha que bonitinha essa cena aí que eu gravei. Vocês estão construindo uma história singular. O próximo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Farei alguém que o auxilie e que se corresponda a ele. Gente, o casamento, a gente estava numa reunião com alguns noivos que vão se casar antes dessa reunião aqui. E a gente falava para ele desse início de todas as coisas. Quem foi que criou o casamento? O casamento é uma instituição da sociedade? Alguém resolveu fazer isso e as leis foram criadas? Isso está lá no código? Não. As coisas legais ela acontecem depois dos fatos. E o casamento está lá em Gênesis, no comecinho de todas as coisas. Vocês já se perguntaram por que Deus já não criou o homem e a mulher juntos? Ele cria um, depois cria o outro. Ele mostra que tem uma identidade de um e depois tem uma necessidade pelo outro. E esse versículo fala que não é bom que ele esteja só. Deus deixa essa expressão para a gente refletir. Não é bom que esteja só, então eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer uma auxiliadora. Eu vou fazer alguém que lhe corresponda. E essa correspondência, na tradução, também diz que é alguém que é capaz, alguém que é capacitado, alguém que é bom para se corresponder com o outro. Não é bom que esteja só. Próximo versículo. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança o favor do Senhor. Aquele que encontra uma esposa é abençoado. Ele acha o bem, ele acha um tesouro. Outras versões falam isso. Alcançou o favor. Vamos refletir sobre essas coisas. Primeiro, o Senhor fala que não é bom ficar sozinho. Então, deixa eu resolver esse problema, vou fazer alguém que corresponda. Esse versículo fala que quem acha uma esposa acha um favor, acha uma bênção, alcançou algo a mais, alcançou um presente. Deus fez algo que não precisava fazer, mas ele resolveu fazer. Ele abençoou o marido quando ele encontra a sua esposa. Próximo versículo. Ai, que bom. Melhorou. Olha que legal em Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Por que eu estou falando todas essas coisas? Por que eu passei esse filminho para você? Porque o casamento é um presente do Senhor. A construção da sua história, o caminhar com essa pessoa, é uma dádiva que Deus te deu e que Ele não prometeu para todo mundo. Deus não prometeu casamento para todo mundo. Eu convivo muito com as moças da igreja. E as moças têm muita vontade de casar. E eu falo para o pastor, eu oro por elas todos os dias, porque eu acho que casamento é muito bom. Então, todos os dias eu peço por elas. E eu falo, Senhor, abençoa as minhas meninas. Dá um marido para elas, um marido bom, um marido crente. Eu oro por essas meninas todos os dias. Mas eu não tenho a ilusão de que todas elas encontrarão alguém. Porque eu não tenho base bíblica para isso. O Senhor não prometeu casamento para todo mundo. Então, se Deus fez com que você encontrasse, fosse merecedor, ou sem merecer, ainda assim, Ele te deu um favor, você precisa enxergar isso com esses olhos muito alegres, muito gratos. Você podia não ter encontrado alguém, mas você encontrou. E esse alguém para você, esse favor do Senhor, essa benevolência, te traz benefícios. Esse trecho que a gente leu agora fala assim, que tem melhor paga do seu trabalho. Tem um resultado melhor de todas as coisas quando você caminha junto. Quem sentiu assim que depois que casou, ao invés das coisas diminuírem, o negócio andou um pouco mais? A gente brinca que vem com um saco de pão, né? Você casa, um ganha um tiquinho, outro ganha um tiquinho, e os 2 tiquinhos juntos, ao invés de dividir e ficar um tiquinho para cada, fica mais, não fica? Quando você tem uma necessidade,
Quando você tem uma carência, quando você tem um problema, o outro pode socorrer. Dorme de conchinha, né? Esquenta. Um tem uma debilidade, mas o outro tem aquela falta como qualidade, e os dois se completam, os dois se complementam, e os dois caminham mais rápido. A Bíblia fala também que, às vezes, tem a resistência de alguém, de um problema, de uma dificuldade. Então, tem uma demissão, mas o outro dá conta de sustentar a casa um pouco mais de tempo. Tem uma situação difícil, o outro vai lá e socorre. Está passando por um problema, você tem um intercessor do seu lado. Eu quero, nessa conversa de hoje, despertar em você a alegria, de novo, ou a nova alegria, por ter encontrado alguém. Porque o Senhor te deu alguém. A gente tem aqui a Priscila e o Bruno, casadinhos há quanto tempo? Dias, 2 semanas. 2 semanas. Às vezes, a gente acaba ressaltando os problemas que nós passamos, focando nas dificuldades que a gente tem e deixando de ter brilho nos olhos pelo presente que o Senhor tem nos dado. E temos dado mau testemunho para casalzinhos como eles. E, às vezes, quem está querendo tanto casar, escuta uma mulher casada falar assim, ai, mas é um saco passar roupa. E aquela solteira, tudo que ela queria era uma camisa de linho para passar do seu amor. E dá um cheiro na camisa e fala, ai, do meu marido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você alcançou o favor do Senhor quando você encontrou alguém. O Senhor te abençoou com alguém. O Senhor resolveu te dar a bênção de caminhar de mãos dadas. Fica mais fácil a caminhada quando você tem alguém. Fica mais gostosa essa caminhada. A gente falava para os noivos ali algumas dificuldades, né? Olha, cuidado aqui, cuidado ali. E tivemos a preocupação de dizer para eles, a gente não está dizendo que é ruim, não, muito pelo contrário. A gente está dizendo que essas dificuldades vão ser enfrentadas a 2. Você não está mais sozinho. E essa pessoa que está com você não fez com você um contrato. E se é um contrato, está na hora de mudar os termos aí. A gente fez uma aliança. Muda tudo, a realidade muda completamente. A gente não fica preso a muitas coisas que o mundo tem dito que a gente tem que ficar preso. A gente fica livre, porque a gente fez aliança com alguém. Eu posso olhar aqui, que legal. Lucas 20, 34 e 35, diz assim, e respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Olha outro aspecto. Esse relacionamento que você tem é para essa vida. Os discípulos perguntaram para o Senhor, Senhor, mas aqueles que tiveram mais de uma mulher, aqueles que que se casaram de novo, como é que vai ser esse negócio no céu? Que bagunça vai ser? Né? Chega lá, uma fala, não, eu fui a primeira, me dá aqui. A outra, não, mas eu fiquei mais tempo. E o Senhor fala assim, não, esse negócio bom demais que eu criei é para essa terra, é para aqui. Isso, eu não sei como é que é para vocês, mas isso no meu coração me faz pensar assim, casamento é um negócio tão bom. Ser apaixonado, amar alguém é um negócio tão maravilhoso. E pensar que o Senhor limitou isso para essa terra, é porque lá vai ser... Eu não consigo nem imaginar o tanto que vai ser bom. Porque não vai precisar nem de casamento. Né? Tem que ser bom demais para não precisar de casamento. É para essa terra. O que você tem feito com a bênção que o Senhor te deu para viver nessa terra? O que você tem feito com esse privilégio que o Senhor te concedeu, para caminhar de mãos dadas com alguém. Você tem enxergado isso como algo, como um presente, uma dádiva? Pode passar, querido. A mensagem que eu quero que você não se esqueça é não desista. Não desista. Se precisar, você pode estar ouvindo e falar assim, mas essa pintura que você está criando de um casamento tão gostoso não é o que eu vivo. O que eu estou vivendo está diferente, está chato. A gente costuma, quando a gente conversa com os casais, a gente costuma falar que é uma dança. E a gente vê que, com o tempo de casamento,
a dança vai ficando mais fluida. Um sabe a hora de ceder, para o outro dar um passo, né? E essa dança vai ficando bonita, vai ficando um bailado gostoso. Mas, de fato, tem alguns casais que estão dançando o quê? Estão batendo a cabeça, né? Estão fazendo qualquer tipo de dança que não precise do outro. E as pessoas vão se afastando. E aí, o que nós crentes fazemos não é desistir, não é pegar outro barco, não é colocar em prática o plano B. O que nós, crentes, precisamos fazer é endireitar os nossos passos, consertar o jeito de fazer essa caminhada com essa pessoa que Deus te deu. E endireitar o caminho. Às vezes a gente está fugindo do caminho, e a gente precisa voltar para o caminho. Que caminho é esse? Qual é o caminho que eu devo andar? Que tipo de passo eu tenho que dar? É nessa parte que eu quero dizer para vocês que eu não vou trazer nenhuma novidade. A gente conhece. A gente é crente velho de muito tempo. A gente sabe quais são os passos. A cada vez que a gente vai para um casamento de um amigo, a gente ouve novamente, e aquilo traz alegria ou traz peso aos nossos corações. Nós sabemos o que temos que fazer. Então, nós não devemos desistir. A gente vive num mundo de desistência. As pessoas não têm mais resiliência no casamento. Eu vou permanecer, vai dar certo. Eu vou lutar, eu vou orar. Eu li um texto essa semana de um voluntário na Olimpíada. E o cara falava de lições que ele tirou na Olimpíada. E ele falava assim, olha, uma primeira lição, ele foi trabalhar junto com os jogadores de tênis de mesa. E ele não sabia nada de tênis de mesa. Então, ele estava ali com seus colegas voluntários, e os colegas falavam, olha lá o fulano já ganhou não sei o quê, olha lá o fulano. E ele não sabia de ninguém. E as roupas eram meio iguais, e, para ele não conseguia diferenciar quem era atleta de quem estava ajudando. E aí, uma das lições que ele ficou assim, o Senhor enxerga todo mundo da mesma maneira. O Senhor enxerga todo mundo da mesma maneira. Ele não tem essa visão de que um é mais importante que o outro. A outra lição que se aplica para nós é assim, ele percebeu o quanto ele, numa academia regular, que talvez você faça, o quanto o nosso limite é curto. É difícil sair de casa para ir para a academia, não é? É difícil. Nossa, né? Nossa, é difícil. E quando a gente faz um exercício ali, doeu um tiquinho, queimou um pouquinho, a gente já pensa, você olha no relógio, quanto tempo falta, doido para voltar para casa, tomar banho, já tiquei isso aqui, mas a gente chega só no pouquinho depois do conforto. Ficou um pouco desconfortável, a gente anda um pouquinho ali, a gente quer voltar para o conforto. E ele foi percebendo o treinamento daqueles caras. E ele falou que parecia que eles tinham sofrido um acidente antes e um acidente depois. A quantidade de bolsas, de gelo, de água quente, de equipamento, de coisas coladas. E ele falou, é um negócio tão exaustivo, porque eles treinam antes, eles fazem aquele jogo, e depois eles têm um treinamento, e ele percebeu que existia um nível além da dor. Era um nível do desgaste, da entrega completa. E ele, como cristão, falou, caramba, é por isso que a minha vida espiritual é tão fraca. Porque eu só saio um pouquinho do conforto. Eu oro 5 minutos e está bom. Eu leio um pouquinho e eu falo, já li 2 capítulos, está bom. E, às vezes, no casamento da gente, é assim. A gente se esforça um pouquinho para dar certo. A gente ora um pouquinho para dar certo. E a gente se desespera e fala assim, eu estou orando e o negócio não está melhorando. Mas ontem eu fiz um almoço, mas o ano passado eu dei um buquê de rosas. E o negócio está meio xoxo. Existe a necessidade de investimento no nosso casamento. Para a gente permanecer nessa aliança, eu não posso desistir. E eu não posso desistir de lutar pelo casamento. Eu falava para a Priscila e para o Bruno hoje, tão legal, o casamento deles foi lindo, gente. E tão bonito ver a alegria deles depois. E eles falaram para mim agora, falou assim, é bom demais ser casado. Toda hora a gente olha para o outro e fala assim, é bom demais, meu Deus, como é bom ser casado. E eu falava para eles, gente, não caiam na ilusão de que vocês ultrapassaram aquela faixa de quem está correndo, do corredor, ultrapassou a faixa,
cheguei, né? Cheguei. A moça se arrumou, a moça falou doce, a moça pareceu simpática, pareceu querida, pareceu sábia, o rapaz pareceu tão gentleman, tão educado, mas cheguei. Desabotou a calça, senta no sofá e vai curtir a vida, porque eu cheguei lá. É assim? Funciona se for assim? É um investimento. E a gente precisa investir mais. Às vezes a gente está dizendo que o casamento não está lá, essas coisas, e a gente está investindo tão pouco. E a gente está dando pior dentro da casa, e a gente dá o melhor sorriso lá fora. A gente veste a melhor roupa para trabalhar. Em casa a gente nunca se arruma, nunca se produz para o outro. A gente fala e a gente tem as conversas mais gostosas lá fora, mas dentro de casa a gente é calado ou a gente reclama de todas as coisas. Vocês sabem de tudo que eu estou falando. Mas eu quero que fique no seu coração e no meu. Nós não podemos desistir. Se a gente crê que o Senhor faz parte dessa aliança, se esse cordão aí e o meu tem 3 dobras, eu não posso desistir dele. A aliança não é só entre eu e meu marido. Tem Deus no meio. Deus está provando essa desistência. Eu pegar o plano B. Pode passar, querido. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí, quando a gente se depara com essas coisas e, de repente, você fala assim, mas o negócio não está muito legal, tem um caminho por onde a gente andar. Essa história que a gente está construindo, caminhando ao lado de alguém, precisa ser trilhada em um caminho certo. Não é em qualquer caminho. Não é no caminho que eu resolvo andar. Não acordo e falo, vou caminhar desse jeito, por esse rumo. Existe o caminho. É no Senhor Jesus. O nosso padrão para o casamento está na Bíblia. E ele é alto demais. Não é? É fácil. Amar de forma sacrificial, entregar a vida pela esposa, respeitar o marido. É fácil? Não é. Por isso, Senhor Jesus, esse caminho precisa ser invocado para a sua vida. Então, se hoje, nessa conversa rápida, você pensar o caminho que eu estou andando, não sei se é o caminho. Converse com o Senhor, peça ao Senhor sabedoria para que Ele te direcione no caminho, para que Ele coloque você nos trilhos. Irmãos, é tão triste quando a gente vê um casamento no fim. Dói demais. O Expedito está aqui, que é presbítero, eu fico pensando nos nossos presbíteros, nos nossos pastores, o tanto que deve ser doído ver o fim de um casamento. E para a gente que é igreja, para a gente que está aqui, às vezes parece que foi de repente, né? A gente olha as pessoas aqui na igreja, de repente fala, meu Deus, fulano e ciclano não estão juntos, como assim? Mas as coisas não acontecem desse jeito. Existe um desviar do caminho paulatino, dia após dia, até que as coisas fiquem ruins demais. Então, o que eu quero que você faça, reflita se você está andando no caminho. Reflita se aquilo que você está fazendo como marido tem sido do jeito que o Senhor pediu que você fizesse. Reflita, esposa, que se o seu comportamento, a sua ação, a sua fala tem sido do jeito que o Senhor Jesus espera de você. Porque, senão, muda o caminho, muda o passo. Para de trotar, começa a caminhar de forma elegante, devagarzinho, se precisar, para que você não tropece, mas endireite os seus passos e retome o seu caminho. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou. A gente ouve muitas vezes assim, mas eu sou assim, Patrícia, eu sempre fui assim. Desde que eu nasci, eu sou uma pessoa assim, não converso. Sou franca demais. Quem já ouviu alguém falar assim? Sou franca, falo na lata, né? E a pessoa diz assim, eu sempre fui assim, não tem jeito de mudar. Acontece que a nossa natureza, o nosso viver, precisa ser diferente depois que a gente aceita o Senhor Jesus. A gente não mais deve viver segundo a nossa natureza simplesmente, porque existe um novo viver. Será que a gente consegue falar isso? A vida que agora eu vivo diferente, porque Cristo está vivendo em mim. Será, o pastor Roster fala várias vezes aqui, que ele precisa, para ele, no casamento dele, saber que a Cleusa é mais crente,
à medida que eles caminham a vida de casado, por causa dele, pela convivência dele, porque ele está refletindo Cristo na vida dela. A vida espiritual do seu marido ou da sua esposa tem sido acrescentada porque ela tem um modelo de Cristo, ou ele tem um modelo de Cristo dentro de casa? Que ama, que perdoa, que pede perdão, que cede, que dá espaço, que incentiva o crescimento, que investe. Não cabe mais a gente viver do jeito que a gente sempre foi. Cristo precisa viver através de você. Cristo tem que se manifestar através de você. É triste uma esposa que vai conversar com o pastor ou um marido e falar assim, eu estou tão sedento, conversa comigo, me dá uma palavra. Mas está casado com alguém que se diz crente e não tem uma palavra dessa pessoa. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia para ela ou para ele? Que você deu uma palavra de incentivo bíblico? Que você lembrou as Escrituras? Que você trouxe à memória aquilo que dá esperança? Nós temos visto pessoas sozinhas, apesar de estarem casadas. Solitárias, apesar de estarem casadas. Porque a vida do Senhor não flui através do marido. A vida do Senhor não flui através da esposa. E a gente não se satisfaz com uma vida romântica apenas. A gente precisa de Cristo. A gente precisa viver diferente. Amém? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se enfraquecer das suas fraquezas. Eu não quero que, ao final dessa conversa, você saia daqui se sentindo isolado. Puxa, mas eu identifico uma fraqueza minha, mas eu estou sozinho, como é que eu faço? Não tem jeito, não tem esperança. Nós não temos um sumo sacerdote indiferente conosco. O nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Eu tenho certeza que você se surpreendeu com algumas coisas quando você casou. A gente falava para os noivos assim, a gente costuma dizer que quando chega da lua de mel, depois da viagem, os dois vão abrir a sua mala. Mas não é essa mala física, é uma mala invisível. Cada um está trazendo a sua história de vida, suas dores, seu jeito, que nunca foi mostrado, porque estava sempre mascarado, sempre maquiado, estava sempre bonitinho. E, às vezes, você se surpreende com alguma coisa ali do outro. Outras vezes, você se surpreende com coisas suas, porque a gente se enxerga através do outro, não é assim? O casamento é como um espelho, essa pessoa está te mostrando algo a seu respeito que você nunca viu. Quando eu casei, eu não sabia o quanto era difícil para mim perdoar. O quanto era difícil para mim. Então, eu me preparava tanto para a briga, gente. Olha que coisa louca. Eu pensava no que eu ia falar, em todos os argumentos, negócio de advogado, né? Pensava nos argumentos, nos recursos todos, até a última instância. Então, quando eu ia falar com ele, eu estava segura. E às vezes ele me quebrava, porque eu ia toda preparada e ele falava, tá certo, me perdoa. E aí que eu ficava mais brava. Porque eu falava, não, eu tenho muito recurso ainda para fazer, eu tenho muito argumento. E eu achava esse pedido de perdão não está muito certo, não, foi muito rápido. Eu acho que ele não pediu, não, eu acho que não é verdade. Olha que loucura. E aí eu alimentava aquele negócio e eu não sabia parar. Eu não sabia chegar no fim, eu não sabia aceitar o pedido de perdão como algo sincero ou pedir perdão. E essa minha característica, a minha fraqueza, não tinha sido exposta enquanto solteira. Ou talvez tenha sido e eu não tenha visto, né, numa família grande de 5 irmãs. Mas quando eu casei, só tinha ele, e ele me mostrava a minha fraqueza. Ele expôs a minha fraqueza para mim. E eu sei que isso deve ter acontecido no seu casamento, ou acontece no seu casamento ainda. E a gente não pode ignorar esse espelho, a gente precisa aproveitar esse espelho, porque essa pessoa te conhece muito bem. Então, se tem uma fraqueza que você enxergou em você, ou você enxergou nele, se alegre, porque o seu sumo sacerdote, ele se compadece de você. Ele olha para você com amor. E o versículo continua dizendo, porém,
A gente tem um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, em confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo é agora. O tempo é agora. Eu estou lendo um livro muito legal sobre oração, do Rick Warren. Bill Hybels, é verdade. Qual é o título? Não, ocupado demais para deixar de orar. Certo? Ocupado demais para deixar de orar. E ele fala muito do quanto a gente desiste fácil da oração. A gente ora uma vez e amanhã a gente está falando, meu Deus, mas eu orei e nada aconteceu. Aí você ora um pouco mais e fala, mas não tem nada acontecendo. E ele fala da necessidade de nós sermos persistentes. É um livro que fala também dos motivos porque muitas vezes a gente não recebe a resposta da nossa oração. Né? Uma delas é que a gente pede errado, a gente pode pedir fora do tempo, ou, às vezes, a gente é o problema da oração não ser respondida. Né? Mas a gente precisa ser persistente na nossa oração. E o restante desse versículo está falando para você e para mim nos achegarmos a Deus, chegarmos ao Senhor. De que forma a gente pode se aproximar do Senhor? Em oração, joelho no chão, clamando ao Senhor, sem duvidar de que o Senhor escuta e que a resposta dele para o meu casamento e para o seu é a melhor. O Senhor tem todo o interesse, queridos, de que o nosso casamento seja uma grande bênção. O Senhor tem todo o interesse de que nós façamos um espetáculo maravilhoso para o mundo. Porque o Senhor o tempo inteiro fala dele, do relacionamento dele com a sua noiva, conosco, como um casamento. Ele fala da noiva, do adorno da noiva, da espera da noiva, do momento desse encontro. E o nosso casamento, especialmente no mundo que está dizendo que casamento não serve para nada, pode misturar, casa de qualquer jeito, separa rapidinho, estou assustadíssima, porque no cartório é meia folha, né? Separa rapidinho. Esses dias eu estive no cartório conversando com uma pessoa, um funcionário, ela falou assim, olha, eu já fiz o casamento e o divórcio de um casal 4 vezes. Paga 100 e pouco a taxa. Então, eles brigam, vão lá, não queremos mais. E aí, fazem o divórcio. Resolvem voltar, vão lá e casam, pagam a taxa novamente. Eles gastaram R$500. Na 5ª vez, a funcionária falou assim, isso aqui não é brincadeira. Ela é crente. E ela falou, volta para casa, pensa direito. Eu não vou fazer a 5ª vez, não. Ela nem pode fazer isso. Mas volta para casa, eu não vou fazer. Reflita, não é possível. E aí eles voltaram para casa, e ela estava dizendo, até agora eles não apareceram. Né? Então, o casamento se tornou esse negócio fácil de terminar aí fora. E é por isso que o seu casamento e o meu casamento precisa falar para o mundo que vale a pena, quando o Senhor está nessa terceira dobra, que vale a pena ser casado quando é no Senhor. Que existe uma forma de criar uma família e de ter sucesso. Que é possível ser apaixonado depois de 21 anos de casados. Né, amor? Eu preciso dizer isso para o mundo. Eu prego quando eu falo isso. Você prega quando você fala isso. É por isso que você precisa endireitar seu passo. E é por isso que você precisa voltar para o caminho. Quando a gente não faz o que o Senhor quer que a gente faça, no casamento que o Senhor te deu, você está sendo negligente com o presente que Ele deu para você, usufruir nessa terra. Você comete alguns erros muito grandes, você e eu. O primeiro, quando o nosso casamento é ruim, nós não criamos filhos saudáveis. Nós não criamos filhos felizes. Nós não criamos filhos que queiram casar depois. Nós não criamos filhos que possam fazer a diferença na sua geração. E nós estamos precisando de uma nova geração diferente. A gente está precisando de uma nova geração que ame ao Senhor, que respeitem as leis, que sejam íntegros, que não roubem. A gente está precisando disso. E esses filhos, essa nova geração, precisa ser a partir de nós. Eu não tenho ilusão que alguém que não conhece ao Senhor,
Uma família que não ame ao Senhor, que não adore ao Senhor, vai produzir uma geração que possa melhorar alguma coisa. Você tem? Você tem essa esperança? Então tem que vir de onde? Tem que vir da igreja. Tem que ser o seu filho. Tem que ser o meu filho, a sua filha, a minha filha. Mas se eu estou sendo negligente no meu casamento, eu não estou produzindo a próxima geração. E eu estou pecando contra o Senhor. Outro erro muito grande que eu e você cometemos quando a gente deixa o casamento ficar do jeito que ele está, é que eu perco todo o meu tempo nesse problema. Eu gasto toda a minha energia nesse problema do casamento. E eu não frutifico. A palavra do Senhor fala que nós temos que remir o tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar esse tempo da melhor forma. Utilizar ele de forma que ele renda, que ele seja produtivo. Eu preciso remir o tempo, porque o tempo, a geração, a época é má. Então, eu preciso aproveitar bem o tempo que eu tenho. E casamentos infelizes, com passos errados, no caminho errado, faz com que vocês vivam para dentro o tempo inteiro. Problema o tempo inteiro. Não dá para ir para a reunião porque está brigando. Chegou na reunião, a palavra maravilhosa sendo ministrada, não escuta nada, porque está remoendo a última briga. Está pensando na resposta quando vai chegar em casa. Que jeito que vai se vingar daquela situação. Não flui. E você chega na igreja e não pode aconselhar alguém, porque tem um ciúme matando o relacionamento, então você não pode conversar com ninguém. Tem uma viagem missionária e não pode ir, porque vai dar problema, não dá para fazer. Tem um evento, não dá, vai ter problema, eu tenho problema, eu preciso ir para casa, eu preciso resolver, eu preciso estar em casa. Então, você gasta a sua vida no seu casamento. E o seu casamento, como nós lemos, ele precisa te ajudar, ele precisa ser bom para você. Mais fácil, a sua vida é mais fácil do que quem está solteiro. Porque você tem o suporte de alguém para te levantar, você tem o calor de alguém, você tem a força na hora de luta, da guerra. Estão me entendendo? Como a gente erra quando a gente desiste de construir uma história que glorifique ao Senhor. A história do nosso casamento precisa glorificar o nosso Senhor. O tema que a gente está desenvolvendo esse ano no Ministério de Casais, o tema geral é o Evangelho em casa. Porque nós entendemos que não adianta, queridos, a gente ouvir as palavras tão preciosas que nós escutamos aqui e a gente só aplicar ela lá fora. E a gente só pensar, eu vou conversar sobre isso com alguém do meu trabalho. Eu vou ver isso com os meus vizinhos. E o Evangelho não se torna vivo dentro da nossa casa. E os frutos não acontecem dentro da nossa casa. E o nosso marido não pode dizer de nós que nós refletimos o Senhor. E a esposa não pode dizer do marido. E os filhos não podem dizer, eu quero casar, porque eu vejo o casamento dos meus pais como é legal. Eu também quero isso para mim. Então, eu quero te chamar hoje, a gente concluindo, para clamar ao Senhor, para se aproximar desse sumo sacerdote, que é disposto e aberto para enxergar as nossas fraquezas, para nos ajudar no tempo oportuno, e o tempo é agora, está na hora da gente resolver nossos problemas, para que a gente tenha uma caminhada fácil, fluida, no caminho certo, em Jesus, para a gente frutificar, para a gente viver com alegria, com leveza, para a gente dar bons testemunhos. Está na hora da gente fazer isso. Vamos ficar de pé para a gente orar? Não desista da sua história. A sua história é única. E o Senhor está te dando a oportunidade de construir a história ao lado de alguém. Não desista dela, conserte. Mas não desista dela, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Abraça aí seu querido, sua querida. Faça a sua oração com ele, com ela. Em um tempinho antes que eu ore, faça a sua oração.